Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre livros que eu não esperava muito e que foram tudo. Obras que pareciam ok, que eu fui ler despretensiosamente e se tornaram preferidas, se tornaram grandes referências na minha vida. Esse é o Jaque Livros, um canal sobre livros, história e literatura. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui. Eu tenho um perfil chamado Jaque Livros no Instagram também. Será um prazer ter a companhia de vocês. Pois bem, eu fiz uma lista de 5 livros, 5 obras da literatura que me impressionaram, que me surpreenderam de algum jeito. São obras que tinham um potencial, mas que eu não sabia como a história ela ia se desenvolver. Eu não sabia que se tornariam livros tão essenciais para mim. E começando essa minha lista, então, de 5 livros que me surpreenderam muito, que eu não esperava e que se tornaram tudão para mim. O primeiro deles é o livro Da Vida nas Ruas ao Teto dos Livros, da Clarice Fortunato. Esse livro já tem resenha aqui no canal. É um livro que lemos no Labaredas em 2023. Foi uma leitura muito especial para mim, foi uma surpresa muito grata me encontrar com esse livro da Clarice Fortunato, que é um livro de memórias, que também é um livro autoficcional, autobiográfico. E aqui ela faz então um mergulho na sua própria trajetória, nos caminhos percorridos ao longo da sua vida. E a partir disso, ela também teoriza. Ela também elabora reflexões muito interessantes, ela dialoga com a teoria a partir da sua própria trajetória de vida. A Clarice Fortunato, ela teve uma infância muito difícil, enfrentou muitos problemas com a família dela e aqui, inclusive, ela rememora tudo isso, ela conta a história do pai, da mãe, ela conta a história até das circunstâncias em que os pais se casaram. Ela fala sobre uma juventude, uma adolescência vivendo nas ruas e depois trabalhando e sendo explorada numa casa como empregada doméstica e estudante. E é muito bonito que ela acaba construindo aqui, dado um passado tão difícil e tão traumático, um texto com tanta beleza. Ela reconhece essa identidade que ela tem, uma identidade cheia de crises, cheia de quebras e ao mesmo tempo em constante transformação, ou seja, ela parte de algo que é uma vida muito dolorosa e ela constrói um trabalho absurdamente interessante de ser conhecido, de ser lido e de ser refletido. Uma das coisas que eu mais gosto aqui é dessa Clarice adulta, da narradora também adulta, e que se identifica tanto com a Clarice criança, com essa personagem, né, criança, que sonhava em estudar. A realização dos estudos, o sonho da pós-graduação que se concretiza com esse livro, que inclusive foi publicado então pela Palas Editora e que foi a tese de doutorado da Clarice Fortunato. Esse com certeza é um daqueles livros que me surpreenderam. Eu esperava que fosse mais um livro de memórias, mas eu não esperava a profundidade e a delicadeza com que ela construiu esse relato, o aprofundamento das discussões e das teorias que ela faz aqui nesse livro. Eu acho um livro fenomenal. Quanto mais eu penso nele com o passar dos meses em que eu realizei essa leitura e vejo minhas anotações, mais eu gosto. Inclusive eu preciso fazer um texto sobre esse livro lá pro meu Instagram, que ainda não tem, mas tem, como eu disse, resenha aqui no canal, eu vou deixar na descrição para vocês assistirem. Outro livro que eu não imaginava com o que eu estava me deparando e que me surpreendeu muito, se tornou uma obra de referência na minha vida, é O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Esse livro foi traduzido pela Joana Angélica Dávila Mello e publicado pela Companhia das Letras. Eu li esse livro em e-book e depois eu fiz questão de comprar a edição física, porque eu me apaixonei por esse livro, pela história dessa personagem,
E para quem não conhece, a Alba de Céspedes, ela é uma escritora ítalo-cubana, eu não sei se vocês já ouviram falar nela, que nasceu em Roma em 1911, filha de pai cubano e mãe italiana. O pai era embaixador na Itália. Ela foi escritora e teve uma trajetória muito engajada, inclusive a obra dela se conecta com essa atuação política e principalmente no combate ao fascismo durante o pós-guerra. E a literatura dela traz personagens femininas em sua subjetividade. E bom, o que fala o tal do Caderno Proibido? Eu lembro que eu comecei a ler o livro, então, muito despretensiosamente em e-book, que eu recebi da parceria com a Companhia das Letras em 2022. Eu abri assim, comecei a ler numa noite antes de dormir, que eu tenho o costume de ler antes de dormir os livros do Kindle. E aí eu me envolvi tanto com essa história, que é a história da Valéria. A Valéria, ela é uma mulher casada que vive em Roma, ali provavelmente nos anos 1950, então no pós-guerra. E a narrativa do livro, ela é toda em formato de diário. Conta a história então da Valéria, que num certo domingo sai de casa e vai para uma tabacaria para comprar cigarros para o marido. E o que acontece é que nessa tabacaria ela vê um caderno preto, daqueles bonitos, muito grossos, com muitas folhas e que lembravam os cadernos que ela usava na época de escola. Mas aos domingos só podia comprar tabaco nesse lugar, não podia comprar caderno. E ela insiste e acaba levando o caderno para casa, escondido no casaco, e é nesse caderno que ela começa a escrever todos os dias, escondida da família. Ela escreve sobre a própria vida, ela passa a refletir sobre si, né? E é muito legal, muitas vezes ela sacrifica o próprio sono para escrever no caderno. E o que acontece é que esse caderno e a escrita, eles proporcionam um encontro da Valéria com ela mesma. Ela começa a fazer altas reflexões sobre a própria vida, sobre as escolhas. Ela começa a perceber as contradições da própria vida dela, dos próprios pensamentos dela. Ela é casada com um homem chamado Michele, mas há tempos ele já não chama ela pelo nome, ele só chama ela de mamãe. Ela tem 2 filhos também, que são Mirella e Ricardo, que estudam direito na faculdade e que já pertencem a uma outra época, a um outro contexto, são jovens com outros modos muito diferentes do dela. Então isso ela acaba representando também nesses diários um pouco desse choque de gerações, dos problemas que ela também tem com mulheres mais novas e que estão demonstrando terem uma outra postura diante da vida e que muitas vezes ela não aceita. E a Valéria é uma mulher que cumpre uma jornada imensa de trabalho. Além de ter um trabalho num escritório como secretária, ela faz todo o trabalho da casa, todos os afazeres domésticos e cuida então dos filhos e do marido. É uma vida de servidão. Tanto que em vários momentos, já mencionei para vocês, ela sacrifica o próprio sono para poder ter tempo de escrever no seu caderno. O que acontece é que esse livro, Caderno Proibido, em muitos momentos se torna uma leitura muito angustiante. A gente começa a sentir o incômodo dessa mulher refletindo ali dia após dia, fazendo descobertas sobre a própria vida a partir do momento em que ela para olhar para si, em que ela para olhar para sua trajetória. Então a leitura nem sempre é a mais agradável, mas ao mesmo tempo é instigante acompanhar esse despertar, acompanhar toda essa trajetória e esses choques que ela vai tendo, essas descobertas que ela vai fazendo. É muito legal como ela vai percebendo também como ela abandonou muitas partes dela para se dedicar àquilo que ela acreditava que as pessoas, que a sociedade esperava que ela fosse, como uma mulher respeitável, uma mulher casada, que se dedica ao marido, etc, etc. Chega um ponto que escrever acaba se tornando uma culpa para ela se sente mais culpada ainda por causa de tudo que ela tá refletindo a partir desses escritos e a partir desse caderno. É mais um livro assim que fala sobre esse poder da escrita, sobre esse poder da reflexão, desse encontro consigo, de se narrar. Então, eu não esperava nada desse livro, definitivamente se tornou um favorito da minha vida. Então, mais um livro que eu pensava, poxa, pode ser que seja legal, mas
acabou se transformando num livrão daqueles que eu tô sempre referenciando. Outro livro que me surpreendeu muito, eu lembro que esse livro chegou na minha casa também da parceria com a Companhia das Letras em 2022 e eu não conhecia, fiquei olhando aquela capa, fiquei olhando o título, Pança de Burro, da Andréa Abreu, eu não fazia ideia sobre o que era esse livro. E eu comecei a ler esse livro muito despretensiosamente e me surpreendi demais com ele. Esse livro, então, saiu em 2022. Andréa Abreu é uma autora das Ilhas Canárias. Ele foi traduzido pela Lívia de Orsola. Tem essa capa belíssima e ele fala sobre uma amizade entre duas meninas. Uma delas é chamada constantemente de Chit e a outra se chama Isora. E essas meninas, então, elas vivem nas Ilhas Canárias. Eu sei que nos primeiros parágrafos eu já me senti muito fisgada, eu já comecei a ficar emocionada com essa história. Porque é um livro, então, que vai falar sobre essas duas meninas que estão nessa fase da vida, que é uma fase de transição entre a infância e a adolescência, e todos os desafios que elas vão vivendo, tudo que elas ainda não entendem sobre o mundo, tudo que os adultos ainda não estão explicando muito bem, mas que elas já estão sentindo, que elas já estão vendo. E é uma linguagem repleta de oralidade, e a gente fica com elas ficam andando por Tenerife, que é uma região, então, periférica e interiorana das Ilhas Canárias. Elas brincam de boneca e aqui no livro elas chamam as bonecas de Barbies. E a Chit, ela vai seguindo a Isora pra lá e pra cá. A Isora tem um temperamento bastante difícil. Ela é capaz de fazer malvadezas com a Chit, inclusive. Estão ali descobrindo o próprio corpo, lidando com aquele turbilhão de emoções, de hormônios, com as mudanças que estão acontecendo. É um livro que tem muito destaque, então, para as personagens mulheres. E me lembra também Ferrante, porque justamente por tratar dessa fase da vida das mulheres entre a infância e a adolescência, por tratar de amizade feminina, por falar dessa forma de amor tão bonita e ao mesmo tempo que pode ser extremamente problemática. E ao mesmo tempo é uma história de meninas que sonham com o futuro e que ainda não sabem o que a vida vai trazer para elas. É um livro que se tornou assim fundamental na minha vida, que eu não esperava, né, que fosse tudo aquilo e acabou entregando muito mais do que eu esperava. Outro livro que eu não achava que ia amar tanto quanto eu amei é O Quarto Alemão, da Carla Maliandi. Esse livro foi publicado pela Moinhos com tradução do Sérgio Caram e é sobre uma mulher, então, que ela abandona a vida dela em Buenos Aires de uma forma bem inesperada e ela acaba se mudando para a Alemanha para morar num quarto de estudante. O lugar não é desconhecido, a cidade não é desconhecida. Ela nasceu nessa cidade quando os pais estavam por lá, exilados no período da ditadura na Argentina. E ela é uma mulher, então, com mais de 35 anos, vivendo um período de muitas dificuldades pessoais, de muitas dificuldades emocionais. E ela vai em busca, então, de algumas coisas que se referem aos primeiros anos de vida dela na Alemanha durante o exílio da sua família. Então ela vai para esse quarto em busca de algo que ela não sabe o que é e começa a viver muitos encontros e começa a viver algumas coisas muito esquisitas também. Inclusive, esse livro eu gosto especialmente dele por causa do final. Ele tem um final absurdamente interessante. E eu quero muito que vocês leiam esse livro em algum momento. É uma narrativa que empolga. Eu lembro de ter sentido muito medo em alguns momentos. Eu devorei esse livro. Então eu esperava que fosse uma leitura ok, mas eu não esperava que o livro fosse me entregar tudo que me entregou em termos de surpresas, do começo ao fim. E para finalizar essa lista de livros que eu não esperava que fossem me entregar tanto, né? Eu preciso citar Terráqueos, da Sayaka Murata. Essa autora japonesa é daquelas que eu não me canso de recomendar. Esse livro foi traduzido pela Rita Cole, direto do japonês, e a Sayaka Murata, ela é uma das escritoras japonesas mais importantes da contemporaneidade. E esse livro, ele vai contar a história de uma personagem chamada Natsuki,
e conta um pouco da história dela ao longo da vida, desde a infância, passando pela adolescência até chegar na vida adulta. E ela é uma menina, então, que ela acredita muito em magia, em seres extraterrestres, em dons mágicos, em seres mágicos. Então, desde pequena, ela tem uma relação de amor com um primo dela chamado Yu, e ela tem também um bichinho de pelúcia chamado Piyuti, que também é muito importante para a história. E ela vai vivendo e percebendo como é difícil se adequar à sociedade. É um livro sobre tudo, que vai abordar esses assuntos. Inclusive, ela vê o mundo como algo que ela chama de fábrica de gente, e ela associa isso então também com o quarto dos bichos da seda na casa do avô, que é um lugar na casa dos avós, que é um lugar em que ela vai tirar férias, um lugar nas montanhas. É mais um daqueles livros que fala sobre as engrenagens do mundo, sobre se adequar ao mundo, sobre ser normal e ser aceito pela sociedade e seguir determinados padrões e seguir determinados scripts, e sobre as dificuldades que isso impõe, principalmente para as mulheres. E aqui ela vai falar um pouco sobre a realidade também das mulheres no Japão, que é algo muito interessante e específico, que eu gosto muito, inclusive, na literatura da Sayaka Murata, principalmente sobre questões como trabalho, sucesso profissional, mas principalmente casamento e filhos, e como isso é exigido das mulheres, não que não seja no Brasil também, né? Então, se desde a infância a Natsuki, ela tinha dificuldades de entender o mundo, de se inserir, de se sentir parte das coisas, muitas vezes se sentindo mais para uma alienígena do que uma terráquea, na vida adulta, por mais que ela tente, as coisas continuam a não se encaixar. E é nesse ponto que esse livro ele surpreende e quebra tudo. Os rumos que essa narrativa toma são absurdamente interessantes e impactantes. É uma leitura que nunca saiu de mim. Eu tava lendo esse livro e amando. Tem uma narrativa muito intimista, né? Falando sobre a vida dessa personagem. E de repente começam a acontecer coisas absurdas nesse livro. Enfim, Terráqueos, da Sayaka Murata, é outro livro que eu não esperava gostar tanto e que acabou entregando tudo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa minha listinha de livros que eu talvez não esperasse tanto e que entregaram tudo, que foram gratas surpresas na minha vida de leitora. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Obrigada pela companhia até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.